Afinal de contas, nós somos amigas ou não? Hein, mãe? Hoje a gente vai responder algumas perguntas como é essa construção entre mim e minha mãe? Será que isso é importante? Quais são os tipos diferentes de família? Hoje eu tô aqui, meu nome é a Carol e eu sou a filha. Enquanto isso... Eu sou a Liliane, eu sou a mãe, né? Acho que vocês perceberam. Eu sei que eu pareço ser mais nova ou da mesma idade, gente. Mas eu fiz ela quando eu tinha 22 anos, tá bom? Isso é sério, isso é muito sério. Mas eu sou a Liliane, mas para você que já está me acompanhando aqui, acompanhando a Carol, eu sou a Lili para você, tá bom? Intimidade, assim. Então, gente, antes da gente começar aqui esse papo de mãe e filha, eu já quero deixar claro para vocês se inscreverem nesse canal, ativar o sininho, porque a gente vai estar aqui falando sobre alguns tópicos, alguns assuntos que talvez aí dentro da sua casa não são discutidos. E a gente vai falar aqui a nossa visão, eu como filha, minha mãe como a mãe, pra gente começar a melhorar esse relacionamento entre pais e filhos, que é uma coisa que a gente vê que cada vez mais tá tendo uma dificuldade. E eu pergunto pra vocês hoje, vocês têm alguma dificuldade com os pais de vocês? Ou seja, em relação a mágoa, ou seja, em relação a alguma lembrança, ou seja, alguma dor, algum abandono. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês sentem algum tipo desses sentimentos em relação aos pais de vocês. Então, é por isso que esse papo de mãe e filha é exclusivamente para isso. E como o primeiro tema que a gente vai estar falando nesse episódio é sobre nós não somos amigas. E aí, mãe, eu quero perguntar para você, por que nós não somos amigas, afinal de contas? Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para quem está assistindo aqui. Você teria condições hoje de fazer isso que eu e a Carol estamos fazendo aqui, ó, ficar de frente para o seu filho e dar um microfone para ele, gente? Pelo amor de Deus, você tem essa coragem? Porque se você, por acaso, passou assim, Deus me livre, Liliane, eu acho que eu não sei o que ela vai falar, o que ele vai falar. Então, você pode estar correndo o risco de ser uma mãe amiga. Como assim, Liliane, uma mãe amiga? Porque, Carol, ao contrário do que todos pensam, eu acho interessante. No meu Instagram, as pessoas ficam me perguntando assim, Liliane, mas por que você fala que não é amiga da sua filha? Foi polêmico quando eu falei sobre isso, né, Carol? Foi polêmico. Acho que eu tive mais comentários negativos que positivos, né, Carol? Foi. Gente, teve uma mãe específica que, Carol, ela colocou bem assim, ela falou que eu era do diabo e que tinha que ter cuidado, porque o que eu tava falando lá era para desmanchar os lares. Então, cuidado, tá, gente? Prestem bastante atenção. Pode ser isso, será? Não, gente, eu quero dizer para vocês o que acontece, Carol. Amiga. Vamos pensar em amizade? O que é amiga? Por que será que a pessoa pensa que quer, em vez de ser mãe? Eu fico pensando, quantas mães existem, assim, para uma criança? A criança está sendo gerada, ela tem o quê? Uma mãe. Isso. Ok? Algumas pessoas têm duas mães. Por quê? Porque ela pode ter uma mãe adotiva, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas ela só tem uma figura. Agora, amigos, quantos amigos você pode ter durante toda a sua vida? E eu vou te perguntar uma coisa. Amigo, Carol, é duradouro? Então, eu aqui falando, na minha experiência, gente, só pra vocês terem ideia, só de escolas eu já mudei de 9 escolas diferentes, já viajei, já fiz amizades no norte, no centro-oeste, no sul. E algumas amizades a gente leva, sim, ao longo da vida, porém outras, muita gente vai deixando. Por quê? Porque vai mudando fase, vai mudando mentalidade, vai mudando conforme você vai crescendo, vai mudando. E aí, eu posso perguntar pra vocês quantos dos amigos de vocês hoje é aqueles antigos, ou vocês vão criando novas amizades. Então, quando a gente fala sobre a amizade aqui, então, na minha visão e da minha mãe, que ela citou agora, pro filho, eu falo como filha, eu não quero que minha mãe seja igual à minha amiga. Como assim igual à minha amiga? A minha mãe, ela tem um papel de me cuidar. Então, quando a gente fala sobre papéis dentro de casa, que é o da mãe, tá ali cuidando, tá ali gerando amor, tá ali fazendo várias ações que a gente vai falar aqui hoje, quando a gente pega pra amizade, a amizade ainda é muito pequeno perto do que seria um papel de uma mãe. Então, a amizade, sim, é um dos pilares, é um dos quesitos que vai estar dentro do papel da mãe. Só que ela não é o principal. E hoje o que eu vejo é que tem uma confusão na nossa cabeça, que a gente quer que a nossa mãe age como se fosse a nossa amiga, só que a amizade é muito pequena ainda em relação ao comportamento de mãe e filha. Então, quando a gente pega, ela é apenas uma fração, um pedacinho da pizza ali, quando a gente vai cortar dentro de um relacionamento completo. Então, é só você perguntar hoje, quantos amigos você já deixou para trás, quantos amigos já talvez te decepcionaram, talvez criaram novas lembranças, amizades, e por aí vai. Então, na minha percepção, ela é só uma fatia. E aí, hoje, quando a gente vai falar sobre o assunto de pais e filhos, principalmente hoje, como é papo de mãe e filha, eu com a minha mãe aqui presente,
é uma outra estruturação. E aí, então é você desde agora falar, putz, minha mãe tá sendo mais minha mãe ou tá sendo mais minha amiga? Porque você pode pegar séries, filmes, qualquer coisa assim, por exemplo, tem uma série chamada Ginny Georgia, onde a gente vê como é o relacionamento entre a mãe e a filha ali, que muitas vezes a filha não se age como filha, passa dos limites, ou a mãe fica querendo ser amiga demais da filha e aí acaba não tendo posicionamento, e você vê uma desestruturação ali dentro daquela família. Então, pelo simples fato ali de vocês verem que não está tendo ali um comportamento ali de maternidade com o seu filho, entendeu? E aí, Carol, o filho acaba pagando muito caro, porque tem duas possibilidades muito claras na minha visão. Uma delas é o filho que acaba criando uma maturidade antes do tempo, deixando de ser criança para ser o adulto dentro da casa, porque aquela mãe ela é infantilizada e ela quer ser amiga, ela quer sair, ela quer ir para night, né, Carol? Quer ir, às vezes, não está casada, enfim, quer disputar, inclusive, o namorado junto com a filha ali. Então, tem que ter esse cuidado, esse posicionamento, essa verificação. Por quê? O outro é aquela mãe autoritária também. Por mais que... mas é uma mãe autoritária, mas que quer ser amiga. Então, aí é aquela que não deixa a filha ter outros amigos. Então, tem que ter muito cuidado nessa relação. Liliane, o que é ideal? O que seria mais próximo, assim, da funcionalidade? O que a gente fala muito é sobre o lar funcional. Então, para você ter um lar funcional, a primeira coisa que você precisa entender a gente fala em duas funções, a função e o papel, que são bem diferentes. Em outro momento, eu explico o que seria isso. Mas agora a gente está indo para a reta final, né? E a gente vai dar as últimas dicas aqui. Só quero dizer para você, não seja amiga da sua filha, seja a mãe. Não abra mão dessa função tão linda e maravilhosa que só você pode ser. E, lógico, você vai ter uma relação afetiva, de amor. Inclusive, talvez, quando você era pequenininha, a tua mãe e teu pai foram, talvez, ou muito ausente ou demasiadamente autoritário. E criou em você um ranço, porque onde você tinha liberdade era com seus amigos. E aí, você hoje é adulto e acredita que ser amiga é muito mais legal do filho do que ser pai ou mãe, porque você teve uma relação ruim. Mas agora é você, é a sua vez de ser mãe. Então, faça com que realmente a função e o papel seja exercido assim, com muito amor, porque você é a única na vida da sua filha. Como a sua filha também, essa relação ela é única. Isso aqui é só entre eu e a Carol e mais ninguém. Exatamente. Tudo que a gente está falando aqui acontece de uma forma inconsciente, querendo ou não. Então, talvez você nunca parou para pensar que o seu relacionamento hoje com seus pais está sendo dessa maneira. Então, é parar para você refletir mesmo hoje como está sendo o relacionamento com a minha mãe. E você que está me escutando, que por acaso for mãe também, olhar e parar. Como está sendo o relacionamento com os meus filhos? Porque quando a gente pega aqui, a gente está fazendo isso, a gente nem repara que está fazendo. Então, quando a gente entende as funções ali dentro, o que cada um tem que fazer como um papel para você estar ali colocando, é que a gente começa a compreender o verdadeiro poder dentro de um lar ali estruturado. E aí, como a gente está aqui agora na reta final, eu quero lembrar vocês que o relacionamento de mãe e filha, de pais e filhos, ele é um dos mais poderosos nessa terra. Porque se você reparar, a maioria das coisas hoje que nós vivemos são resquícios da nossa infância. Então, são experiências que nós vivemos quando nós éramos pequenos, e aí acaba que hoje, adultos ou jovens ou adolescentes estão tendo ações ainda refletidas quando eu era pequeno. Então, justamente esses vídeos que a gente vai fazer é com o intuito de vocês estarem cada vez mais melhorando essa estruturação. Então, para vocês observarem que esse é o maior poder da nossa vida. Aí eu vou pedir, família. Carol, para que, ou seja filho, ou seja mãe, em algum momento você também já foi filho, né? Comenta aqui, deixe seus comentários se você gostou desse conteúdo. Se você gostou, a gente pode fazer mais, né, Carol? Exatamente. E outra coisa, Carolina, avisa para quem quiser aprofundar que você, tanto eu, a gente faz lives, não faz lives sobre isso durante a semana lá no nosso Instagram? Nós não só fazemos lives, como também tem conteúdo lá dentro. Então, para vocês que não seguem, segue anacarolina.acb ou Liliane Castro V. Espero ver vocês lá no Instagram. É isso aí. E, ó, qualquer coisa, vocês cliquem lá na bio, que sempre tem surpresa, tá? É isso aí.